Eleições 2012. Datafolha divulga a primeira pesquisa sobre disputa no segundo turno pela Prefeitura de São Paulo. O candidato do PT, Fernando Haddad, aparece em primeiro, com 47% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, tem 37%. A pesquisa mostra que 8% do eleitorado está indeciso. Votos brancos e nulos também somam 8%. Considerando apenas os votos válidos, Haddad tem 56% e Serra, 44%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado entre ontem e hoje. Foram ouvidos 2.090 eleitores. Sênis. Eu acho que esse é um cenário que estava mais ou menos desenhado já no primeiro turno, principalmente por conta do nível de rejeição do Serra, né? Que é muito alto, é 40 e alguma coisa por cento, que é bem acima do Haddad. Então, esse cenário é mais ou menos o inercial. A grande questão é saber se ao longo desse segundo turno, que é uma outra eleição, vão ter alguns fatos, um dos dois lados dos candidatos consegue colocar algum fato que altere isso. Porque se for pensar de uma maneira linear, uma projeção linear, esses dados estão bastante lastreados em algumas condições estruturais do jogo político que a gente tinha já anteriormente. E o que eu acho interessante desse momento que se inicia agora é que, não tendo mais aquela pluralidade de candidatos, a gente talvez consiga ter um embate de realmente programas, né, de ideias, e não mais aquele tipo de acusação pessoal. Né? Agora é uma nova eleição, né? E a gente sabe tudo. Começa a usar, apesar de estar lastreado por dados aí já que já foram desenhados pelos institutos. E o jornal Folha de São Paulo divulgou hoje um calendário de debates para este segundo turno das eleições na capital paulista. Mas as assessorias do PT e do PSDB, consultadas pelo Jornal da Cultura, informaram que não há nada fechado com as emissoras de TV. A campanha de Fernando Haddad e a de José Serra garantem que as datas ainda estão em negociação. No primeiro turno, você se lembra, a TV Cultura promoveu um debate com 8 candidatos em parceria com o jornal Estado de São Paulo e o site YouTube. Supremo conclui julgamento sobre núcleo político do Mensalão, inicia análise sobre parlamentares acusados de lavagem de dinheiro e define novo presidente. Relator do julgamento do Mensalão e atual vice-presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa será o novo presidente da Casa a partir do mês que vem. Ele vai substituir Aires Brito, que será aposentado ao completar 70 anos de idade. O ministro Joaquim Barbosa será o 50º presidente do Supremo Tribunal desde o Império. Agradecer a todos os colegas pela confiança em eleger-me para o cargo de presidente da Corte e também dizer da minha satisfação, da minha elevada honra em ser eleito e futuramente exercer a presidência da Casa. O próximo vice-presidente será o antagonista de Barbosa no julgamento, o ministro revisor Ricardo Lewandowski. Isso demonstra que chegamos a um momento histórico de grande maturidade política, como assentou o nosso decano, uma conquista da própria Casa. O julgamento sobre o núcleo político do Mensalão foi encerrado com os votos dos ministros Celso de Mello e Aires Brito. Eles votaram integralmente com o relator, confirmando as 8 condenações por corrupção ativa, entre elas a do ex-ministro José Dirceu e do ex-presidente do PT, José Genuíno. A seguir, o ministro Joaquim Barbosa começou a julgar parlamentares do PT acusados do crime de lavagem de dinheiro. O deputado Paulo Rocha foi condenado por receber R$820 mil. Anita Leocádia, que era funcionária do deputado, foi absolvida por falta de provas. Amanhã, o relator analisa as acusações contra os deputados João Magno e professor Luizinho, o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, e o ex-chefe de gabinete deles, José Luiz Alves. O que não dá para dizer mais é que era uma operação de caixa 2, não é? Para pagar dívidas de campanha. Então, a gente já sabe que isso pode... Eu acho que essa versão, acho que é claramente aceita. A grande questão, né, que a gente estava comentando e que tem surgido no debate aí, se a interpretação que o STF adotou com relação à tipificação do crime, ele está
correta ou não, ou se essa inovação, vamos dizer, essa nossa nova forma de abordar um problema dessa natureza, ela está condizente ou não com as funções tanto do Supremo como com a Constituição. Acho que tem uma margem para um debate importante. Ademais, vamos dizer, do STF ter... Mas você está querendo dizer o quê? Que o STF julgou de uma maneira, talvez política, como muita gente tem falado? É isso? Eu não estou entendendo. Eu não chegaria a dizer que é política, né? O que está surgindo aí, eu vi esse argumento e estou tentando reproduzi-lo aqui, é o seguinte, caracterizar o crime feito pelo José Dirceu, pelo Genuíno, etc., como membros partidários, ou seja, o Genuíno, qual o cargo que ele tinha? Ele era presidente do partido. Acusar ele de uma corrupção e de um crime de natureza política, sendo que, no fundo, era uma relação entre privados, porque ele, como presidente de um partido, estava corrompendo um outro sujeito, mas usando dinheiro que não era público. Era um dinheiro que tinha origem... O partido é uma entidade privada, ele captou dinheiro no Banco Rural, que é privado, ele pegou empréstimos num banco que, apesar de ser Banco do Brasil, com controle acionário do Estado, ele é um banco privado. E esse dinheiro era pago para os deputados para aprovarem... no fundo, operações... essa que é a interpretação nova, porque no fundo é o seguinte, é um encadeamento de atividades privadas, entre privados, Entendi. que tinham um objetivo político. Agora, caracterizar isso como um crime político, tá certo? E não como um crime. Essa nova interpretação é que tem alguns analistas que estão indicando que é uma interpretação nova, questionável, eu diria. Independente do clamor da sociedade ter sido e estar sendo de uma punição exemplar contra a corrupção, etc., caracterizar efetivamente como um problema, um crime político e um crime comum simultaneamente é que é o problema. Agora, então você está dizendo que o julgamento pode ter sido um julgamento político? Apesar de você dizer que Eu não, acho que mas quando você está dizendo... Não, no extremo poderia ter esse argumento, mas não precisaria chegar no extremo. Entendi. Você pode dizer que no meio dessa polaridade, ou seja, essencialmente técnico e essencialmente Agora, político, você tem uma margem de uma interpretação que foi um pouco mais Mas o que forte. me parece um pouco ainda vago é exatamente a origem desse dinheiro. Né? Porque dizer também que ele está comprovado, não está. Tem lavagem de dinheiro aí também. Então, não é uma coisa também um pouco, quer dizer, Se não está comprovado, como é que você imputa crime? Ele tem que estar comprovado. Todo o argumento dos ministros é que é claro esse processo. Tá certo? A origem, o destino e o uso desse dinheiro. É claro, o argumento é interessante porque é o seguinte, ele distorceu, na medida que ele corrompeu deputados, ele distorceu votos desses deputados, portanto, a forma de uso e da regulação pública. Mas que o encadeamento entre privados e ele se valeu de empréstimos que eram de lavagem de dinheiro, né? Então, é privado. Então você tem duas está querendo coisas. dizer também que o Banco do Brasil é um banco... Privado. Porque o Banco do Brasil... A natureza dele, jurídica, é um banco privado. Bom, o que não dá para dizer é que essa corte era uma corte suspeita por parte dos trabalhadores, porque a maior parte dos ministros dessa corte foi indicada pelo... O que, aliás, é algo até interessante, se colocar acima dessa origem, né, e ter uma postura isenta. E o condenado pelo Mensalão, o ex-presidente do PT, José Genuíno, renunciou ao cargo que ocupava no Ministério da Defesa. Genuíno comunicou a saída no Diretório Nacional do PT. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, participou da reunião do partido, mas não falou à imprensa. Carta aberta ao Brasil. José Genuíno não respondeu às perguntas dos jornalistas. Com a voz embargada, em pouco mais de 5 minutos, leu uma carta de defesa. Estou indignado. Uma injustiça monumental foi cometida. A corte errou. A corte foi, sobretudo, injusta. Não levanta. Condenou o inocente. Por favor. Condenou-me sem provas. Retiro-me do governo com a consciência dos inocentes. Não me envergonho de nada. Continuarei a lutar com todas as minhas forças por um Brasil melhor, mais justo, soberano, como sempre fiz. José Genuíno ocupava um cargo de assessor especial do Ministério da Defesa. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, entrou direto na garagem na sede do Diretório Nacional do PT. Não falou com a imprensa. Também fez uma carta de defesa que deixou publicada no site dele. Segundo Dirceu, ele foi transformado em inimigo público número 1 em ação orquestrada dos opositores do PT.
Ele reclama que foi prejulgado e linchado sem a presunção da inocência e garante que acata a decisão, mas vai continuar a lutar até provar a inocência. Dirceu era braço direito do presidente Lula no primeiro mandato. Antes mesmo de assumir o Ministério da Casa Civil, pedia fiscalização rígida sobre as instituições. Na democracia, se você não tem maioria para mudar, você tem que pegar aquela instituição que existe e fiscalizá-la e controlá-la. E fazer o controle externo a ela, porque eu não posso desconhecer a instituição. Ironicamente, a denúncia de um aliado político motivou o processo de cassação na Câmara. O mensalão não existiu, que é o Caixadores. O mensalão foi uma bandeira política, uma invenção para tentar nos atingir mais ainda. Dirceu afirmava não acreditar em condenação. Eu estou absolutamente seguro que serei absolvido em todos os processos. Além de condenado por corrupção ativa, Dirceu ainda será julgado pelo crime de lavagem de dinheiro. Querem comentar esse bloco de notícias? O que eu acho interessante é que realmente esse processo todo, esse julgamento longo, está ajudando políticos, o país, pessoas mesmo não relacionadas à política, a pensar os limites, né, do que é corrupção, não corrupção, do que é lícito, ilícito, nas suas práticas diárias. Isso é algo que realmente esse questionamento tinha que ser constante. Interessante, eu lembrei aqui, claro que não está diretamente relacionado a isso, mas tem a ver, porque é uma questão moral de cada um. Uma pesquisa de um pesquisador norte-americano escreveu um livro para dizer que 10 pessoas, a maioria das pessoas, ou absolutamente todas até, são capazes de roubar 10%, né, de um negócio, do dinheiro que passa por sua mão, etc., e se convencer de que são honestos, né? Isso diz que é o normal das pessoas. Então, essa diferença, quer dizer, o genuíno está convencido de que ele é honesto. Que ele é vítima. De que é vítima, igual né? aquela pessoa que vai na delegacia denunciar o cara que fez alguma coisa com ele e ele acaba saindo como vítima, porque tudo invertido, né? No caso aqui do PT, o que a gente sabe é que sempre houve muita coisa feita em nome do partido. O PT, o PSDB, PMDB. Então, essa prática de fazer coisas além do que seria normalmente permitido, porque se faz em nome do partido, a pessoa se convence de que não fez nada errado. Né? Então, por isso que eu fiz o paralelo. Porque foi em nome da causa. Porque foi em nome da causa. Né? Por isso eu fiz o paralelo com essa pesquisa. Quer dizer, as pessoas são capazes de roubar 10% do dinheiro de outra e se convencer de que não roubaram nada. E parece que esse foi o caso do Celso Daniel. Né, aqui. Agora, estão corrigindo aqui a gente, Sene, estão dizendo que o Thiago diz que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e tem dinheiro público, sim. Mas deixa eu voltar num ponto aqui, que é essa pergunta, que é a ideia, essa posição do PT. Aí eu acho que tem um problema sério. Depois de todo esse processo, de todo esse ritual no Supremo, o Zé Dirceu vinha afirmar que é uma oposição se articulando. É claro que é oposição. Ele é um partido, tem oposição, a oposição se articulou, fez acusação e tal. E o segundo é botar em dúvida vamos dizer, não a interpretação que foi adotada no STF, mas que o STF poderia estar fazendo parte de algum grande arranjo contra o PT. Imagina. Eu acho que aí esse argumento ele desmerece o próprio processo. Agora, até você criticar ou tentar discutir ou entender o outro argumento sobre a forma de interpretação do STF, eu acho que é legítimo, faz parte do debate, inclusive jurídico. Agora, descaracterizar o STF, eu acho que é um desserviço realmente para a democracia brasileira. E tem uma pessoa que diz aqui que o julgamento lava a alma da democracia brasileira e do Estado de Direito Nacional. Quer dizer, concordo. O Tribunal de Justiça de São Paulo determina que o deputado federal Paulo Maluf devolva 21 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o TJ, Maluf tem até o final do mês para cumprir a ordem e não cabe mais recurso. A decisão refere-se ao período em que Maluf foi prefeito da capital paulista, de 93 a 96. Na ocasião, ele lançou títulos da prefeitura para pagar precatórios. Entretanto, a verba foi desviada para outros fins. O caso ficou conhecido como o escândalo dos precatórios. Eu acho que todo mundo quer uma continuidade agora desse comportamento exemplar do STF, que eu lembro que a Helena Calmon dizia, antes de começar, não sei se vocês recordam, ela falava, olha, agora é a hora, antes de tudo, o momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, tem que continuar fazendo carreira o STF.
A menos de um mês das eleições presidenciais nos Estados Unidos, pesquisas de intenção de voto colocam o republicano Mitt Romney à frente do presidente Barack Obama. Pelo menos 6 sondagens deram vitória a Mitt Romney. O republicano aparece com 49% da preferência contra 45% do democrata. A queda de Barack Obama se deve ao mau desempenho no primeiro debate presidencial. Em campanha, Barack Obama tentou tirar proveito do tropeço de Romney, que prometeu, no confronto televisivo, acabar com os subsídios a TVs públicas para reduzir o déficit público do país. Ele usou a imagem do Garibaldo, conhecido como Big Bird, numa campanha publicitária contra o republicano, e disse que a crise econômica era culpa exclusiva da personagem infantil. O programa Vila Sésamo americano exigiu a retirada do anúncio. Um vídeo divulgado na internet mostrou como funcionou a eleição presidencial na Venezuela. As imagens mostram o mesário ligado ao partido de Hugo Chávez acompanhando o eleitor até a cabine e participando do voto. A cena se repetiu em vários postos e levantou dúvidas sobre a transparência dos resultados. No último final de semana, o presidente Hugo Chávez venceu o adversário Henrique Capriles com 54% dos votos. Ele se reelegeu para o 4º mandato. A Escócia, uma das nações que integram o Reino Unido, vai realizar um referendo de independência. O anúncio foi feito pelo Parlamento de Edimburgo. O governo de Londres concordou com o plebiscito depois de vários meses de negociação. A consulta popular foi marcada inicialmente para 2014. Pesquisas de opinião não apontam um cenário favorável aos separatistas. As últimas sondagens indicam 28% da população apoiando o sim, contra 53% que votariam não. Falando sobre a primeira notícia desse giro internacional, a eleição americana, esses frutos que o Obama está colhendo do mau desempenho dele no debate, pode ter maiores consequências, na opinião de vocês? Olha, eu acho que essa afirmação de que o resultado tem a ver diretamente com o debate, eu acho que é uma hipótese que precisa ser checada. Eu acho que tem uma série de elementos nessa campanha, inclusive as questões econômicas, efetivamente, emprego, crescimento e etc., retomada do mercado imobiliário, que são muito mais relevantes do que a questão do debate em si. Agora, de fato, os números mostraram que o Romney ganhou o debate com uma larga folga com relação ao Obama. Quem viu o debate viu o Obama, mais de uma vez, tinha até a linguagem corporal dele, era complicada. Ele ficava de cabisbaixo enquanto ouvia o Romney fazendo ataques muito fortes. Agora, não sei se teve uma audiência enorme, esse debate, maior do que o que se podia se esperar, mas, de qualquer maneira, imputar que uma mudança desse naipe tenha ocorrido só por um debate, eu acho que é pouco provável. E, de qualquer maneira, essa semana já começou a sair índices econômicos muito mais favoráveis ao Obama. A taxa de desemprego caiu. Ele é muito volátil, essa eleição. Ela deve continuar volátil assim mais um tempo. E agora tem o próximo debate, que é aquele que eles andam, né, pelo tablado ali. Com várias perguntas. Várias de jornalistas, perguntas, podem se expressar do ponto de vista corporal e tudo mais. É uma campanha que vai realmente mostrar uma polarização muito grande, né? A maior já vista nos últimos tempos nos Estados Unidos, de dois programas que caminham completamente para lados contrários, opostos, né? Enquanto propostas, desde o tamanho do Estado, né? Que Romney defende, então, o Estado menor possível, né? E o Obama defende a interferência melhor. A presença do Estado. A presença do Estado, né? Na educação, na saúde, o programa de menor custo para universidades também, que é muito, tem um apelo forte, também na questão da imigração, né, que Romney diz realmente claramente que ele quer o máximo os imigrantes fora dos Estados Unidos, e Obama tenta, mesmo que também a sua posição em relação aos imigrantes não seja completamente, né, aceita pelos próprios imigrantes, mas é mais equilibrada, digamos assim. E aí vai embora, quer dizer, tem muitos pontos que a gente poderia mencionar em que eles estão realmente divergindo fortemente
fortemente. Agora, essencialmente, é o que todos estão dizendo é que a economia vai determinar, né, o resultado dessa eleição. De um país que vem do trauma de 2008, isso realmente vai... É o ponto, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu queria fazer um comentário. Ficou alguma notícia com relação à Venezuela. Não, a Venezuela. Sabia que ele ia falar, porque a Venezuela ele é uma eleição muito importante, não só para o povo venezuelano, mas por conta de representar um polo de instabilidade na região. E esse tipo de acusação que a gente está vendo nesses vídeos, ele tem que ser visto com muito cuidado. Essa eleição ela foi acompanhada por uma série de observadores internacionais, tá certo? Ela tem uma série de medidas para ser acompanhadas. Foi bom você ter tocado nessa E às vezes um vídeo desse, que de fato deve ter mostrado um problema, ele não pode gerar um movimento de deslegitimar aquelas eleições e gerar um processo de... Isso é muito complicado. Então, ele deve ser entendido, interpretado, tem que checar se isso é regra, se é exceção, porque se não descaracterizar um processo eleitoral com um videozinho desse... Mas aí, deixa eu perguntar, hoje quando eu vi essa notícia, eu falei, eu vou querer saber, inclusive, do Cênis, porque você, né, tem essa ligação aqui com a nossa América Latina. E eu queria saber o seguinte, quando surge um vídeo desse, esses observadores internacionais, que podem não ter presenciado essa cena, até que ponto eles podem interferir numa eleição desses países onde eles vão acompanhar o processo? Isso depende tudo de um acordo que existe entre o país. Ele pode ser signatário, como é o caso da Venezuela, de uma série de acordos sul-americanos, hemisféricos, etc. Algumas desses acordos implicam num direito dessas organizações de solicitar que envio de observadores. Eles podem ser da OEA, da Organização dos Estados Americanos, pode ser da UNASUR, pode ser da ONU, pode ser até um comitê. Ele varia de caso a caso. O mandato deles também é negociado. Agora, nenhum observador sério, nenhuma instituição internacional séria aceita ser uma observadora se ela tiver muita restrição para a sua atuação. Ele só aceita ser observador se ele falar, olha, as condições para eu aprovar é eu conseguir ter acesso a isso, que eu consigo realmente fazer um laudo de que a eleição foi correta. Então, isso ocorreu na Venezuela e tem ocorrido. Então, é muito difícil acusar de maneira ampla, lato, de que esse teve um processo, um problema de procedimento evidente. A seguir, morre idosa que escorregou ao pisar em santinhos de propaganda eleitoral no interior de São Paulo. E mais, empresa incentiva a soneca depois do almoço para melhorar o desempenho do funcionário.